Tá, recomeça, vai. Eu já entendi. Vamos recomeçar. Crescendo na fé. Agora é hora de dar mais um passo para o conhecimento da Palavra de Deus. Crescendo na fé. Um oferecimento Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. Agora vai. Então sejam bem-vindos ao programa Crescendo na Fé. Vamos juntos até o final dessa programação. Hoje com o professor Teles Moré, né? Pelo amor de Deus. Moré Teles, bem-vindo. Eu vi lá que colocaram seu nome de Moré, né? Só com o professor Moré. Teve uma fase que a gente lecionou um pouquinho sobre hebraico bíblico, já tem um tempo isso, né? Aí acabou que pegou esse título de Moré aí, mas hoje nós não estamos atuantes assim, nessa área de ensino relacionado ao texto hebraico. Professor Moré, o rapaz te chamava lá. Teles, você é de que lugar do Rio de Janeiro? Eu sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E o pessoal já pode fazer pergunta aqui, pessoal, no áudio, né, no telefone 974174129, e também você pode participar entrando ao vivo de vídeo, mandando seu áudio, seu vídeo. Manda aí, escolhe aí como é que você quer fazer e participa ao vivo com a gente aqui. Mais cedo, o Teles participou comigo de um debate lá na rádio Mais FM sobre Trindade. E como que é a sua compreensão sobre isso, Teles? Como é que é? Você era da Assembleia de Deus, né? Como é que é a sua história? Eu sou de berço assembleano. Durante um tempo, em 2011, 2012, nós nos afastamos, né? Saímos da Assembleia e praticamente começamos uma caminhada dentro do segmento judaico messiânico. Ficamos praticamente aí uns 11 a 12 anos dentro de uma comunidade messiânica. E durante esse período a gente estudava hebraico, aprendia o serviço ali, como a forma é feito, o serviço sinagogal. E acabamos tendo contato um pouquinho com a literatura. Nessa época, a sinagoga, você chama de messiânica, né? Eu nunca fui num serviço, não sei como é que chama. Chama culto? Não chama culto, né? Geralmente nós chamamos de serviço, né? O que se refere ao serviço no hebraico é a expressão avodá, que é a expressão relacionada com o serviço litúrgico. Servir. Agora, o judeu ortodoxo não gosta muito, né? Desse negócio de judeu messiânico, né? Eles não consideram como judeu, não. Né? Vou te falar, por exemplo, no final do nosso debate lá na Mais FM, eu conversei um pouco com o Rabino Ventura. Por exemplo, o Rabino Ventura é um rabino hoje a nível nacional no Brasil, que ele lida muito bem, ele tem um ótimo relacionamento, e o povo judaico messiânico no Brasil respeita muito ele, inclusive eu falei isso para ele, porque muito dificilmente nós iremos encontrar algum tipo de conteúdo do Ventura atacando, né, ou falando de forma com deferência ao movimento judaico messiânico no Brasil. Então, tem rabinos... Ele não vai fazer isso com nenhum movimento. Agora, tem alguns rabinos ortodoxos hoje no Brasil que praticamente eles se colocam como quase que inimigos mortais, não só do movimento judaico messiânico, mas do próprio cristianismo. Então, existe todo um ativismo hoje no Brasil para tirar pessoas do cristianismo e do movimento judaico-messiânico. E levar para o judaísmo, não para se tornar necessariamente um judeu. Né? Existe um grupo, inclusive eu conversei isso com o Ventura hoje, existe um grupo chamado de Ben Noah, não sei se o senhor já ouviu falar, onde é exatamente esse processo de onde a pessoa ela deixa de ser, a visão Ben Noah no judaísmo você deixa de ser um gentil, como se fosse um idólatra, né? E você, ao mesmo tempo, você não é nem um gentil e nem um judeu. Você está na coluna do meio. Está na coluna do meio. Então, assim, esse é um segmento que ele vem crescendo muito no Brasil. Ao meu ver, a maior parte do movimento chamado Ben Noah hoje no Brasil, ele é um movimento que ele transgride boa parte da legislação judaica, porque o movimento Ben Noah não é um movimento que
segundo a lei judaica, foi criado para se tornar uma religião. E a característica, o perfil desse movimento hoje é exatamente isso, como se ele estivesse alcançando um status de religião. Então, eles fazem coisas hoje que praticamente ferem a legislação judaica. Por exemplo, omitir ou emitir opinião haláquica. Só um rabino tem autoridade judaica para dar opinião haláquica. O que é opinião haláquica? Você fazer algo que no sentido da interpretação da lei. Você dá uma interpretação da Torá. Então, um Beinoa, ele não tem autoridade para isso. E nós temos visto esse grupo fazendo isso de forma intensiva na internet. Jesus é o Messias? Não. Aí, quando entra nessa linha, você vai ver Beinoa chamando cristão de idólatra, chamando messiânico de idólatra. Mas isso aí judeu sempre chamou. Entendeu? Isso aí judeu sempre chamou. Né? Que o judeu chama o cristão de idólatra, isso aí... Eu participei de um debate com o Rabino Mirra, né, e eu coloquei entendeu? E eu coloquei essa pauta para ele. Né? Eu coloquei essa pauta para ele, que é uma pauta que ele poderia trabalhar e falar, inclusive para a bolha dele, sobre isso. Porque a postura do Beinoa hoje é uma postura que fere. E por que foi até interessante mexer nesse assunto? O Rabino Ventura, eu comentei sobre isso, ele fez 2 lives falando exatamente sobre isso. Destacando elementos dentro da lei judaica. Aí eu lembro que ele cita na live dele o tratado de Evamot, que vai falar justamente do processo de conversão, e ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a postura irregular, não só do chamado Beinoa, mas inclusive de muitos rabinos ortodoxos que apoiam esse tipo de comportamento. Mas quando um pagão, quando um goim, quando um não israelense nem judeu passa a se converter ao judaísmo, esse cara é um Beinoa? Não. Aí esse processo de Beinoa, ele é algo que precede o que o judaísmo vai chamar de Giur, que é a conversão, que seria, na verdade, a naturalização. Você se torna um natural da terra, um judeu. Então, o Beinoa, ele é alguém que precede. É como se ele estivesse num discipulado, se preparando para isso. Só que o que acontece no Brasil, que tem rabinos hoje, no Brasil, que colocam o Beinoa não como um status temporário, mas bota como se aquilo fosse permanente, como se cria uma religião diferente. Como se um brasileiro, se ele quisesse se tornar um judeu, ele não pudesse. Você, por ser brasileiro, você não pode. Só dá para chegar até aqui. Só dá para chegar até aqui. E não é o que a lei judaica ensina. Entendeu? Entendi. Então, o assunto é bem complicado, é bacana às vezes. O que você achou do nosso debate? Eu achei, assim, o debate foi bem calmo, né? Eu estava falando com o Cláudio agora, antes do senhor chegar, eu fiquei um pouco apagado, me mantive fora do foco da discussão. Eu tentei trazer... Por querer? A estratégia, de repente, não foi tão boa que eu adotei, né? Eu sabia que o debate ele ia centralizar principalmente entre o senhor e o pastor Marcelo, em cima do Mirra, porque ele ia defender exatamente aquilo. O Ventura. Ele ia defender exatamente aquilo dali, trazer uma abordagem que viesse na contramão dessa ideia que corrobora para a divinização do Machia. Mas você acha que ele foi bom de conteúdo, de texto? Ele tenta, assim, o Ventura ele tem um posicionamento muito pacifista, né? Ele não se posiciona de forma agressiva e ativista sobre o assunto, mas ele, em alguns momentos, ele tenta se esquivar de uma opinião mais contundente, né? Como vocês coagiram ali, a questão do Ben Adam, do Ancião de Dias, aquela abordagem ali sobre o Ancião de Dias dentro da literatura rabínica, que trabalha esses aspectos místicos do texto, é muito claro. É muito claro. Dificilmente você vê rabinos citando essas obras. Eles poderiam. Por isso que eu fiz questão de pontuar algumas obras. Citei Kol Hator, que é uma obra cabalística que vai falar justamente do Mashiach. Essa obra ela fala especificamente do que o judaísmo chama de Mashiach ben Yosef. Né? Dificilmente você vai ver alguém falar que o Mashiach ben Yosef é alguém que morre e que ressuscitará. Tudo que se fala de Ben Yosef na escritura, dentro na literatura rabínica, os rabinos, que são realmente exegetas, eles vão falar o seguinte:
o Mashiach Ben Yosef, ele é um conceito homilético, ou seja, quando eles usam essa expressão, não tem como você dizer, afirmar nada sobre isso. Se ele vai morrer, se ele vai ressuscitar, se ele existe ou não. São tudo pautas subjetivas e homiléticas dentro da tradição judaica. O fato é que um judeu ele não pode dizer que Mashiach Ben Yosef, por exemplo, vai morrer e não vai ressuscitar. Porque Mashiach Ben Yosef, em diversas obras judaicas, ele aparece, ele é comentado, ele é visto como um Mashiach que vai morrer e possivelmente pode ressuscitar. E isso casa muito bem com a abordagem que o Novo Testamento apresenta acerca de Jesus, chamado de Yeshua. Então, o meu objetivo hoje era justamente dar esse panorama. Eu sabia que eu ia contrapor algumas ideias que foram apresentadas para ele, por ele. Eu tentei fazer isso de uma forma elegante. Eu amo a vida dele, né? E eu sabia que ele já tinha 2 oponentes fortes ali. Eu me juntar e contrapor mais, 3 contra 1, acho que ia ficar ia ser bem então você usou estratégia, né? Do grego estratégia. Vamos lá. 974174129, você chama e participa ao vivo com a gente. Alô? Alô? Quem fala? É a Mari. Mari? Isso. Mari, você fala de onde? De Pernambuco. Pernambuco. Que cidade do Pernambuco? Olinda. Como? Olinda. Olinda. Aí na sua cidade tem alguma coisa de cartola, irmã? Ah, sim, eu como isso direto. Pizza de cartola, tudo mais. Vamos lá, sua pergunta, minha irmã. Então, pastor, na verdade eu tenho 2 perguntas, mas estão no mesmo versículo. Que é Mateus 5:32. Eu queria saber o porquê que o marido, quando ele repudia a sua esposa, ele faz com que ela se torne adúltera. E a segunda é: porque assim, aquele que casa com a repudiada comete adultério. No caso, essa mulher repudiada, ela é a culpada ou ela é a inocente? Porque se ela for a inocente, dá a entender que de um jeito ou de outro, ela é uma adúltera. Mesmo se ela cometeu adultério, ela já é, né, adúltera. Agora, se ela não cometeu adultério, e ele a repudiou, e por causa disso, ele a faz com que ela cometa adultério, então ela se torna adúltera por causa dele. Certo. E a segunda? Já está aí as duas, né? Já está aí as duas. Porque, no caso, assim, a mais importante para mim é saber isso, o porquê que ele faz com que ela cometa adultério. Ok. Obrigado, Mari. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Teles. Nem sempre, dentro do contexto bíblico, e principalmente se valendo dessa cultura, da cultura e da tradição judaica, a repudiada é necessariamente uma mulher adúltera, né? Na verdade, nós vamos ver debates dentro do campo judaico, e isso vai se refletir, se eu não me engano, lá em Mateus, capítulo 19, né? Yeshua vai falar sobre isso e vai tornar até rigoroso, né, o ato de você repudiar, não dando, seguindo a escola que Jesus fundou ali, que é os seguidores do caminho. Aqueles que seguiam essa linha, eles eram praticamente impedidos de repudiar a sua esposa por qualquer coisa, a não ser por causa de prostituição. Então, nem sempre a repudiada era uma mulher que havia necessariamente cometido o adultério, mas havia sim, dentro do contexto judaico, essa prática de repudiar, de dar o get, né, para a esposa por qualquer coisa, por motivos que, de repente, o homem ele julgava necessário dar o get. O texto, no versículo 32, diz assim, palavras de Jesus: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, se ele a está repudiando, é porque quem cometeu aquela relação sexual ilícita foi ela, né? A expõe a tornar-se adúltera. Então, você só pode fazer isso se ela tiver cometido o adultério. Se não, ela se tornará adúltera, porque ela, ao se deitar com outro homem, ali é um caso de adultério. Então, é basicamente isso. Vamos lá. 97417-4129. Você chama e participa ao vivo comigo do programa. Vamos lá. Alô?
Alô? Quem fala? Boa tarde, pastor César. É o Vinícius, Oi, de Vinícius. Montes Claros, Minas Gerais. Boa tarde, tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, graças a Deus. Tá chovendo por aí hoje? Hoje tá com chuva. É raro, mas aconteceu. É raro, mas acontece. Vamos lá. Sua pergunta, Vinícius. Então, pastor, a minha pergunta é a respeito de um texto bíblico que até hoje eu nunca havia me atentado, mas observando um teólogo até renomado falando, eu acabei me atentando para algo que eu nunca tinha talvez percebido e nunca visto. E eu queria saber a opinião do senhor. Ali, quando Jesus ele se agrada da oferta da viúva, ele elogia ali de uma forma verdadeira a oferta da viúva, no versículo de número 40 de Marcos ali, ele também diz sobre a prática dos sacerdotes daquela época. E eu queria ver a opinião do senhor a respeito disso. Porque, segundo esse teólogo, ele realmente elogia, sim, a oferta da viúva por ser uma oferta verdadeira, mas também ele exorta e repreende acerca do sistema religioso que existia ali naquela época. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Por nada. Deus abençoe, pastor. Amém. Com Amém. Deus. Amém. Teres, quer falar alguma coisa? Sim. Bora. É interessante quando a gente fala de oferta dentro do texto bíblico, principalmente dentro da Bíblia hebraica, a palavra que é mais geralmente utilizada para oferta e traduzida como oferta é a expressão korban, né? Korban traduzida como oferta. E essa expressão, ela carrega a sua raiz, ela carrega alguns significados. Você tem korban, você tem dessa expressão, você tem a expressão karuv, que significa aproximar, e dessa mesma expressão você tem kerev, que significa aquilo que vem do interior, aquilo que vem de dentro. Então, a oferta, eu acredito que quando se fala da oferta dessa viúva e Yeshua, ele olhou aquela oferta e se agradou dela, eu acredito que ele tenha, de alguma forma, enxergado, né, esse elemento espiritual da oferta. Foi pouco, mas foi algo que veio de dentro. Eu acho que é o capítulo 12, né? Deixa eu ver. Veja só. Assentado diante do gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. Né? Tipo 25 centavos, sei lá, alguma coisa assim. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos ofertaram o que lhe sobrava. Então, ela, porém, da sua pobreza, eu não acho que Jesus está expondo a questão da religiosidade, a religião, mas ele está falando do ofertante em si, das pessoas, né? Porque a gente está num culto agora. Chega a hora do gasofilácio, do ofertório, não sei como é que vocês chamam aí. Se alguém falar assim, eu vou fazer um Pix de 10 mil, e outra pessoa falar, hoje eu só tenho 5 reais, é natural que, às vezes, os 5 reais do irmão que deu 5 pode se representar mais do que o cara que deu 10 mil. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando, que a oferta não é pelo valor que você dá, mas por quanto aquilo representa diante de tudo que Deus já te deu, diante do socorro de Deus na sua vida naquele mês, quanto representa aquilo ali? Não seria a quantidade, sim a qualidade da oferta. O que representa, aquilo. Então, é assim que eu entendo esse texto. Vamos lá. 97417-4129, você pode mandar vídeo, áudio, telefonar, falar com a gente, vir aqui na Paulista. Vamos lá. Alô? Alô, quem fala? Senhor, boa tarde, é Lilian, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Lilian, da onde? Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rio das Ostras, lugar horrível, né? Vamos lá, Lilian, tá chovendo aí Senhor, hoje? pastor, tá chovendo, graças a Deus que estava muito sol esses dias e hoje deu aquela refrescada, graças a Deus. Maravilha, bem-vinda. Pois não, Lilian?
Pastor, primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, né, por estar se disponibilizando, né, o ano inteiro para nos ensinar a palavra de Deus, Amém. seja através das suas pregações no YouTube, debate, podcast, e também para separar esse momentinho para tirar dúvida, né, de tantas coisas que nós temos acerca da palavra de Deus. Dizer que o senhor é uma bênção e que a gente aprende muito com o senhor. Glória a Deus. O senhor tem uma linguagem clara para explicar, uma linguagem objetiva, o que torna o ensino muito mais fácil para a gente, né? Amém, glória a Deus. Tá bom, pastor? Maravilha. Dizer também que o meu sonho é poder um dia fazer o seminário teológico completo com o senhor. No momento eu não tenho condições, mas eu creio que um dia Deus vai permitir Amém. que eu consiga fazer esse seminário. Você já está inscrita no Férias com Teologia, né, Lilian? Sim, eu já fiz 2 vezes. É isso aí, mas não, desse ano agora você já tá inscrita, né? Desse ano ainda não, ainda vou me inscrever. Olha aí, é hoje, não passa de hoje. Vamos lá, Tá sua bom. pergunta, minha irmã. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse assim, um apanhado geral das seitas e doutrinas da época de Jesus, aquelas saduceus, fariseus, essênios e zelotes. Quais as religiões hoje, ou doutrinas bíblicas, que se assemelham com essas doutrinas da época de Jesus, né? As principais religiões de hoje que pregam aquilo que era pregado lá naquela época. Eu separei essas 4, saduceus, fariseus, essênios e zelotes. Tá certo. Obrigado, querida. Deus Obrigada, abençoe e nos pastor. vemos Deus no Férias, abençoe. hein? Tá bom, pode deixar. Fica com Deus. Obrigada por tudo. Amém. Feliz Natal pro senhor. Amém, você também. Teles, e aí, esses partidos judaicos, como entender? A gente encontra aí um apanhado desses grupos, um extrato desses grupos nos dias atuais, né? Você tem lá na época do Novo Testamento conflitos constantes entre os fariseus e os saduceus. Interessante que o Novo Testamento ele fala de fariseus de forma indiscriminada, né? Mas o Talmud vai falar que havia, na verdade, 7 escolas farisaicas naquela época. E os debates entre fariseus e saduceus eram constantes. Os saduceus, dentro da literatura talmúdica, é chamado também de betuseanos. Geralmente, em todos os debates com os fariseus, eles perdiam. Na época de Yeshua, eles tinham uma crença, repousava mais no que nós chamamos de Pentateuco hoje, o Rumash, né? Tinham essa crença, não acreditavam em ressurreição. Hoje, esse grupo ele evoluiu, assumiu algumas identidades. Hoje ele é mais bem representado pelo movimento caraíta, né? O movimento caraíta. Os essênios eles eram extremamente zelosos no que se refere à observância da Torá, mas eles cometiam falhas em relação a alguns aspectos teológicos. Por exemplo, o Paulo vai falar muito dos Maaser HaTorá, que são as obras da lei. Era algo muito presente dentro da literatura essênica, né? Onde havia a necessidade de observar algumas práticas judaicas com objetivos de salvação. E, de certa forma, a gente também encontra alguns grupos judaicos ortodoxos que defendem exatamente isso. Anula a questão da... Inclusive, tive debates esse mês já com um rabino ortodoxo falando sobre isso, que eles não acreditam em fé, que não tem fé, que eles são salvos, né, pela observância da Torá. Então, reflete exatamente esse conceito da seita de Qumran. Os grupos que mais se destacam hoje, o que está mais presente hoje, dentro do que foi citado por ela, é esses mesmo. O judaísmo tradicional, ortodoxo, e o movimento caraíta. Que hoje fazem uso, diferente daquela época, da Bíblia hebraica. Porém, eles têm uma tradição só deles, né? Uma tradição diferente da tradição talmúdica. Você acha porque tem aquela tese que o João Batista era essênio, né? Você tem essa ideia de que João Batista estava entre os essênios e tal? Ela é bem sugestiva, né? Ela é bem sugestiva. Os essênios, eles acreditavam que eles eram um remanescente daquela aliança, que hoje se prega que foi anulada, foi cancelada. Então, eles se viam como o remanescente, o sheerit dessa aliança aí. É bem interessante. E é curioso que João, né, filho de sacerdote, ele está justamente onde ele não deveria estar. Ele estava no deserto pregando, enquanto ele deveria estar no templo. E quem devia estar no deserto estava no templo pregando em Jerusalém. Eusébio vai falar que praticamente boa parte dos sacerdotes que estavam oficiando o serviço no templo naquela época, nenhum deles vinham de uma ordem levítica.
principalmente durante o ministério vigente de Yeshua, durante os 3 anos. Interessante. Ou seja, todos eles eram romanos, inclusive o sumo sacerdote. Porque pelos nomes deles, né, que aparecem ali. Exatamente. Vamos lá, temos ouvinte ao vivo. Mais uma pergunta que eu quero falar aqui desse assunto. E você acha que o João Batista tinha ascendência de sumo sacerdote? Porque lá no livro de... O pai dele era, né, Zacarias. Não, mas o pai dele era sumo sacerdote. Era sacerdote. Era sacerdote. Mas a mãe dele era filha de Arão. É o que dava condição para ser sumo sacerdote. Né? Então, o João Batista, ele... Eu acho que é capítulo 1, versículo 5 de Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo 1, verso 5. Vamos ver se é isso. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão. Essa informação, acho que ela não está no texto de forma aleatória, né? Provavelmente está indicando isso que o senhor falou. Uma coisa que eu acho interessante sobre João Batista, que quando há um momento onde Yeshua está ensinando, e ele vai ser interrogado justamente pelos saduceus, se eu não me engano, que questionam ele, com que autoridade faz tais coisas? E aí ele responde com uma outra pergunta, uma retórica, né? Eu vou responder se vocês me responderem uma coisa. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Aí eles, né, conversam entre si e decidem não responder. E Yeshua vai responder para eles. Então também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. A autoridade dentro daquele contexto ali, dentro do contexto judaico que se fala hoje, é o que os judeus chamam de semirá, que seria justamente uma transferência de autoridade rabínica, a autoridade para você interpretar a Torá, para você interpretar a lei, aplicar a lei, né? E o curioso é que Yeshua vai conectar a pergunta dos saduceus justamente com João Batista, sugerindo que possivelmente, legalmente, humanamente falando, né, não que ele precisasse disso, mas para cumprir justamente as coisas como deveriam ser, né, ele, antes de iniciar o ministério dele, ele vai até João Batista. Porque um dos trabalhos do sumo sacerdote é apontar o cordeiro que morre pelas tribos, né? Então, aí João Batista vai fazer isso com Cristo. Esse é o cordeiro de Deus. Ele vai até João, e João, quando ele chega, João vê a Ruach, o Espírito, vindo em forma de pomba, repousando sobre ele, e confirma que João, ele vê e ele vai falar sobre isso, ele vai dizer o que ele ouviu. Este é meu filho amado a quem me comprazo. Esse ato ali sugere, eu nunca li isso em lugar nenhum, uma interpretação minha, que é como se João Batista estivesse dando a autoridade para Yeshua começar o ministério, porque você precisava de seguir as coisas como tem que ser feitas, né? Eu enxergo João Batista como sendo o último sumo sacerdote da ordem de Arão, porque depois vem Jesus, que também é chamado de sumo sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque. Existe um tratado no Talmud que fala que durante esse período intertestamentário, os judeus não ouviam mais, não tinham mais profeta. Eles ouviam apenas uma voz divina, né? Eles ouviam uma voz divina. E é interessante que o Novo Testamento ele vai iniciar apresentando João Batista como a voz do que clama no deserto. Interessante. Vamos lá. Temos o que pela frente? Cláudio. Vídeo. Solta o vídeo. Vai. Pai do Senhor, pastor César, boa tarde a todos da mesa aí, Deus abençoe. Aqui é o pastor Fernando, sou de Itaguaí, Rio de Janeiro. Sou aluno também do Hebraico Pro, está sendo uma bênção, um aprendizado maravilhoso. Antes de fazer minha pergunta bem rápido, quero deixar aqui uma dica sobre um curso bíblico de grego com essa mesma didática, com esse mesmo estilo de ensino, que eu creio que vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês. Eu tenho 2 perguntas bem rápido, né? A pergunta é rápida, mas eu creio que a pergunta é um pouco complexa, né? A primeira pergunta está em Daniel 9, 27, né? Eu vi um debate do Senhor com o pastor Carlos Cardoso, e a questão das 70 semanas, e o cumprimento e tudo mais, mas eu fiquei com uma dúvida sobre a visão do Senhor. Eu sou pós, igual o Senhor, mas eu gostaria de entender a questão sobre Daniel 9, 27. Que ali o Senhor fala que é o Cristo, só que o texto fala que esse governante
e parece que tem um paralelo entre um governante que é Cristo e um outro tipo de governante, ele vai fazer um tratado com pessoas, né, com as nações, com muitos, um período de 7 anos, né, no período de uma semana de anos. E na metade da semana ele quebra esse acordo e ele profana o templo. Então eu queria saber, se ele é Cristo, por que está dizendo que ele profana o templo e por que haverá uma espécie de inundação, uma condenação sobre ele, por ele fazer isso, por ele ser ímpio, né? Por ele profanar o templo. A segunda pergunta é sobre a ver com o hebraico mesmo, né? Que eu estou estudando, e o Senhor enfatizou a questão do tetragrama, que a gente, os judeus e nós também devemos reverenciar, e de fato é verdade. Mas eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão, porque lá no Antigo Testamento, no Êxodo, Deus fala o seu nome para Moisés, e ao tetragrama e tudo mais. Mas no Novo Testamento, lá em Filipenses 2, fala que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, que é Jesus. Essa regra, essa reverência que a gente tem que ter com o tetragrama, também se aplicaria ao nome de Jesus, já que ele foi dado a ele um nome acima de todo nome? Então eu deixo essas duas perguntas aí. Deus abençoe vocês. Programa maravilhoso. Amo vocês em Cristo Jesus e admiro muito o Senhor, Pastor César. Fica na paz. Deus abençoe, querido. Que bom. Meu sonho é ter um grego fácil, igual a gente tem o hebraico fácil, né? Tem o hebraico fácil, o hebraico avançado e o hebraico pro. Você está no pro já. Mas que legal. Glória a Deus por isso. A segunda pergunta, uma das 70 semanas, a segunda pergunta eu não lembro. A segunda pergunta foi sobre... Calma aí, fugiu agora aqui. Meu Jesus amado. E aí, Cláudio? Então, vamos começar com a primeira. Teles, o que você me fala das 70 semanas para a gente começar? Ele falou sobre a questão do tetragrama, se o nome de Jesus deve ser reverenciado. Eu posso responder essa e você trabalhar as 70 semanas? Vamos lá. Ele perguntou se o nome deve ser reverenciado. Os primeiros discípulos, né, a chamada igreja, já a partir do 2º, 3º século, eles reverenciavam o nome e eles tratavam o nome como os judeus tratam o tetragrama. Existe um documento, para quem estuda a crítica textual, chamado de lecionário, né? Não, na verdade o lecionário tratava-se de um conjunto de textos dos evangelhos que eram lidos aos domingos. O que nós vemos dentro da crítica textual é uma expressão chamada de nomina sacra, é onde você tem o nome Jesus, né? Você vai contraído, é como se eles criassem uma forma de não escrever e não pronunciar o nome de Jesus, no caso Yeshua, em vão. É exatamente essa forma defectiva, é o que se faz hoje dentro do judaísmo. Quando escreve, por exemplo, Deus, eles não colocam Deus, eles tiram o E, colocam um apóstrofo ali. Quando fala Elohim, eles não falam, fala Eloquim. Então, muda-se a pronúncia justamente para não... e se entende, né, no meio judaico dessa forma, não infringir o que está ali em Êxodo 20, de não falar o nome do Senhor em vão. Sobre as 70 semanas, vamos lá. Daniel 9, né? Hoje é o Dia Mundial do Daniel. Comecei com esse texto, com Daniel 7 lá no debate. Agora eu acho que ele falou 9:27, né? 9:27. Começa no 9:24, né? Que fala Isso. assim, 70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sua santidade. E aí ele dá uma lista de coisas para acontecer em 70 semanas. Fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, não sei o quê. Então tem várias coisas. E termina com ungir o santo dos santos, né? E aí, veja bem, uma pitada de coerência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, entendeu? Então, pega um pouco de coerência aqui. Se essas 70 semanas tiver uma pausa de 1 ano e volta a contar, já não são 70 semanas, né? Já não são 70 semanas. Se tiver uma pausa de séculos e voltar a contar, não é mais 70 semanas. Essa profecia é extremamente complexa, é um fato. Daniel é complexo. As revelações de Daniel, algumas delas nem ele entendia. Tanto que ele falava, eu não entendi. Ele pergunta para o anjo no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 7, entende? Então era muito complexo. E se é complexo, por que Deus então não falou, ao invés de 70 semanas, ele não falou logo 1.500 semanas ou coisa parecida? Não. Então, eu não consigo enxergar pausa no texto. A leitura linear do texto não permite isso.
70 semanas estão determinadas seu povo, sua santidade, para. E dá uma lista de 6 coisas. Eu chego em você e falo assim, ó, daqui 70 dias eu vou pintar a sua casa, assentar o piso, o azulejo e não sei o que lá. Ué, quanto tempo? 70 dias. Se eu demorar 80, eu não cumpri o que eu falei. Aí eu falo, meu, e aí, não cumpriu? Eu falo, não, isso aqui é uma pausa, meu amigo, vai ser feito. Aí você fala assim, tá bom, mas vai ser feito que dia? Não, isso aqui é uma pausa, falta a última semana. E aí, tá, e essa última semana termina quando? Não, a hora que voltar a contar eu te dou um toque. Eu não acho satisfatória essa visão, com todo respeito. Tá? Então, não acho satisfatória essa visão. Porque se tem uma pausa de 1000 anos, 2000 anos, essa pausa tem mais de 2000 anos, tá? Tá chegando, não tem mais, mas tá chegando perto de 2000 anos agora, nós estamos em 2026 quase. Que ano Jesus morreu? Segundo eles, parou de contar, nessa fase aí. Aí, quer dizer, daqui mais meia dúzia de anos, já deu, pronto, tem 2000 anos de pausa. E quando é que começa? Então, era melhor ele ter dito assim, ó, não sei quantas 1000 semanas e resolve, porque 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas para isso. Agora, determinado sobre quem? E essa é uma chave do texto. Sobre o teu povo e sua santa cidade. Tem a ver com a cidade de Jerusalém e tem a ver com o povo, eu vou falar judeu, né? Que é o povo o povo das 12 tribos, da aliança. Dito isso, a contagem começa no versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62. Esse é conjunção aditiva, 7 mais. 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62, 69. O que você está dizendo? Que até a existência, a chegada do Messias, já está na 69ª semana, porque 7 mais 62 é 69. Por que ele faz essa pausa de 7? É que 7 vezes 7, que dá 49 anos, é o tempo da restauração de Jerusalém, lá com Esdras, Neemias, o pessoal do pós-exílio, o Zorobabel, os caras lá, Josué e tal. Então, 7 semanas e 62. As praças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele está falando das 7 semanas. Agora, da segunda parte, das 62. Depois que passar 62, será morto ungido. Vem comigo na lógica. Passaram 7 anos para reedificação. Agora passou 62. Depois das 62, leia-se depois das 69, né? Porque 7 já foi. Passou 7. Aí depois das 62 semanas. Então, se eu estou na 69ª, passou 7. E passou 62, passou quantos? 69. Passou 69. Depois da 69, será morto ungido. Então, ele é morto em qual? Na última. É uma matemática normal aí do texto. Não estou tentando forçar nada, não. Depois das 62 semanas, será morto ungido. E não estará mais. Parece que o ungido é morto dentro da última semana. Dentro da última semana. E não é que ele está na 69ª, aí zera e falta agora, vai começar, o relógio está parado. E aí quando, eu não sei, não lembro quanto era, faz tanto tempo que eu não sou dispensacionalista que eu não lembro mais. E não lembro. E aí volta, pôr pilha nesse relógio aí e vamos embora rodar o tempo de novo. Então, não sei, para mim não combina, né? Parece que ele é morto na última semana. Pelo menos é o que o texto diz no versículo 26. Aí os 27 que ele quer saber. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de ofertas de manjares, o sacrifício e ofertas de manjares. Ponto e vírgula. Sobre as asas da abominação virá o assolador, aí já é outro assunto, vamos lá, vamos por parte. Ele fará uma aliança, uma firme aliança com muitos por uma semana, aí há quem diga que é o anticristo, mas eu acredito que pode ser o próprio Cristo. Porque se ele faz uma aliança com muitos por uma semana, porque quanto tempo falta para terminar essas 70 semanas? Falta a última semana que ele está dentro dela. Jesus está dentro da última semana. E ele faz esse acordo durante uma semana. Na metade da semana, que é 3 anos e meio, que parece ser o tempo do ministério de Jesus, ele faz cessar o sacrifício da oferta de manjares.
Como que ele faz isso? Morrendo, porque lá em Hebreus fala que depois que ele morre, torna obsoleto os outros sacrifícios. Então, essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Porque aí fala, pastor, mas aí fica faltando 3 anos e meio? Fica. E quando termina os 3 anos e meio? Na conversão de Cornélio. Na conversão de Cornélio, Cornélio é um pagão que não tem nenhum tipo de envolvimento com a cultura judaica, com a fé judaica, com o pacto de Abraão, com a aliança de Moisés, com nada disso. Ele é um cara que veio zero, virgem, do zero. E o joelho dele se dobra e ele confessa Jesus como Salvador e funciona. E veja que tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, se não me engano, de Atos, eles estão na Bíblia só para explicar a conversão de Cornélio, pessoal. Capítulo 10, havia um homem da corte italiana chamado Cornélio, ele era justo, ele não sei o que lá, ele fazia esmolas com a sua casa e tal, e o Senhor falou com ele, eu não lembro como é que foi, o anjo apareceu e falou para ele, manda chamar Pedro na casa não sei de quem. Quer dizer, isso é o capítulo 10. O capítulo 11 é o Pedro explicando para o conselho da igreja por que é que ele foi lá. Então, os 2 capítulos, os 10 e o 11, existem. Isso é quase 10% do livro inteiro dos Atos para falar a respeito da conversão de um cara, de Cornélio. Por quê? Porque volta para o texto das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus, sobre a tua santa cidade, a cidade privilegiada, Jerusalém, para fazer isso e aquilo. Bom, parece que quando termina essas 70 semanas, a graça agora não é mais privilégio judaico. Porque até então, Deus é privilégio dos judeus. A graça de Deus, o acordo de Deus é com um povo. Só que o que ele está dizendo aqui no 70, no capítulo 9, versículo 24, é o seguinte: o meu acordo é exclusivo com vocês, só que o meu acordo exclusivo com vocês termina em 70 semanas. Daqui 70 semanas... termina a exclusividade. O contrato vence em 70 semanas. E, quando termina as 70 semanas, inaugura-se a graça. Não é que inaugura-se a graça, todo mundo é salvo pela graça o tempo todo, até no Antigo Testamento. Mas quando eu falo inaugura-se, quer dizer, inaugura um outro momento onde uma pessoa pagã, como eu sou, porque eu vim do paganismo, eu era do baixo espiritismo, e me converti a Cristo, sem passar pelos ritos judaicos. Então, a minha compreensão é essa. Diante disso, é fato que tem momentos aqui dificílimos de interpretar, como todas as profecias de Daniel, inclusive. E essa aqui também tem um ou outro ponto mais difícil de interpretar. Mas a lógica, na minha opinião, aponta para isso. Eu queria ouvir o Télio sobre isso, que ele pensa, 70 já se cumpriram, não se cumpriram, não... Você apresentou uma linha exegética bem coerente e equilibrada, né? Eu vi aquela questão veja essa questão das 70 semanas, a explicação dela baseada na Torá, no próprio livro do Pentateuco. Você vai ver que o texto ele vai... o Israel está praticamente num cativeiro babilônico, né? O texto de Jeremias diz que eles ficariam lá praticamente 70 anos. E o cativeiro era justamente para expiar o pecado do povo judeu. Aí quando Daniel, no capítulo 9, lá no início do capítulo 9, o capítulo 10, que continua, entende que esse tempo de cativeiro havia se cumprido, ao invés de ele comemorar que já que se cumpriu, vamos voltar para casa, né? Ele se coloca de joelhos e começa a orar, pedindo perdão pelos pecados dele e de toda a nação. Então, assim, é muito estranho a forma como ele decide comemorar o término do período de cativeiro. Ele não comemora, ele praticamente se mostra muito preocupado. Porque intercede, ele vira um intercessor. Ali, né? E começa a interceder não só pelos pecados dele, mas os pecados de toda a nação. Ele sabia que havia a possibilidade desse cativeiro, ou da punição que representa esse cativeiro, talvez não terminar. Por quê? Lá no livro de Levítico, se eu não me engano, Vaikra, há um texto que vai, acho que é o capítulo 18, 19, eu não me recordo exatamente agora, que se o povo se desviasse dos mandamentos e da lei, o Senhor ia espalhar eles entre as nações.
o Senhor ia impor, né, sentenças. Eu acho que o próprio Deuteronômio fala 4. Sim, o Senhor ia impor sentenças sobre ele, mas eu citei esse texto de Levítico porque tem uma questão interessante. O texto vai dizer que o Senhor ia impor sentenças sobre eles, e se eles não se arrependessem, ele ia intensificar isso 7 vezes mais. Eu vos castigarei 7 vezes mais. Então, eu acredito que, por mais que nós falamos assim, as semanas de Daniel, na verdade ali as semanas são de Moisés. Daniel sabia que havia essa possibilidade do povo de Israel não ter se arrependido, o exílio não ter sido suficiente para tratar o câncer que havia dentro do povo. Mas é que o exílio foi 70 anos. Exatamente. Lá fala 70 semanas, 70 Shavuot. Sim. Entende? Povo, 70 seja, ciclos de 7. Porque Shavuot vem da palavra 7, né? Sim. Então, 70 ciclos de 7. Como que 70 anos tornou-se 70 semanas de 7 anos? O povo já estava 70 anos no cativeiro, não se arrependeu e havia a possibilidade, segundo essa cláusula da Torá, dessa sentença, por conta deles não terem se arrependido, se intensificar 7 vezes mais. E me parece que é exatamente isso que acontece. Então, quando Daniel ele começa a interceder por ele, pelo povo, ele sabia que havia essa possibilidade, e é exatamente o que acontece. Quando o anjo Gabriel aparece e diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel entendeu na hora que, nós não fomos perdoados, e a sentença de 70 anos ela foi agora intensificada. E então esses 70 anos torna-se 70 semanas. Mas aí tem o problema do ungido, né? Que vai aparecer. Sim, aí dentro desse período tem toda essa cronologia de diversas coisas que vai acontecer. O interessante, me parece que essa 70ª semana, ela não só a 70ª semana, todas as 70 semanas, ela é justamente uma punição pelos pecados que foram cometidos, e o povo ainda não havia sido, esses pecados não haviam sido expiados, porque não havia tido um arrependimento em massa, né? Houve um remanescente, provavelmente dentro desse período, que se arrependeu, que se voltou, que fez techuvá, como se fala. Provavelmente houve, sempre haverá um remanescente, mas Israel, como nação, de repente, como um povo, de forma coletiva, eles não alcançaram, não fizeram essa techuvá. Então, as maldições decorrentes das transgressões da Torá, elas então se intensificaram. E fazia parte do juízo divino, como consequência do erro, a diáspora, a destruição do templo, o cessado, porque já que não teria templo, seria interrompido os serviços diários que haveriam também ali, e é exatamente o que acontece até a conclusão, quando ou se já se cumpriu essa 70ª semana. Vamos lá. Você que ainda não fez a sua inscrição no Férias com Teologia, por favor, a hora é essa, nesse momento, agora, você está tendo uma oportunidade de participar do projeto Férias com Teologia. O Férias com Teologia desse ano vai ser diferente. Vamos ver, hein, gente? Eu vou me desdobrar aqui e fazer, meu Deus, vezes 4. É o trampo vezes 4, porque no Férias com Teologia tinha aula toda quarta-feira ao vivo. Agora vai ter aula segunda, quarta e sexta. Não, então vezes 4 também, menos. Eu estou reclamando demais. Então, ao invés de aulas todas as quartas, será todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas, tá certo? Tem Masterclass nas segundas-feiras, tá lá o Tassos Licurgo, o Thiago Brunet, o Osiel Gomes, vai estar o Eliseu Rodrigues, nas segundas-feiras. Quarta-feira é comigo e na sexta-feira também, então eu estou fazendo o dobro que todo mundo, tá, beleza? Mas vem participar, tem material didático, a credencial de aluno dá desconto até no cinema, em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Se você mora fora e chega lá não funcionar a sua credencial, fala para mim que eu dou risada, tá certo? Porque essa lei só é aqui no Brasil. Então, você que está ouvindo a gente, pode fazer a inscrição. Para se inscrever, me chama, clica aí no link, tá? Clica aí no link e tem um link fixado aqui no chat. Deixa eu achar aqui. Tá aí, não tá? Vamos lá. Clica no link e você vai lá para
o negócio de fazer a inscrição lá no Férias. Pastor, peraí, material didático, tem certificado? Tem certificado no final. Todos esses caras do Masterclass aí, o Tassos, o Thiago Brunet, o Eliseu Rodrigues, o Zé Gomes, mentorias, toda semana tem mentoria aplicada, com material didático incluso. Você pode rever, eu não consegui assistir ao vivo, reveja no outro dia, durante um mês fica disponível para você. Tudo isso por 20 contos, R$20. Vintão, é um curso por vintão. Curso comigo, com o Thiago Brunet, com o Zé Gomes, o Eliseu Rodrigues, minha colinha tá ali, o Tassos Licur. Tem estudo de tá grego certo também nesse pacote todo aí? Não, grego ainda não. Não, né? Mas tem... Quer ver? Mostra as matérias aí que tem. Lá no meio tem as disciplinas. Você tem teontologia, você tem apologética, história da igreja e exegese. Então, é como se fosse 4 cursos numa pancada só. Cada semana a gente vai tratar uma dessas frentes. O Zé Gomes vai dar aula de exegese. Eu não lembro todos, mas é isso aí. O Tassos deve ser apologética, enfim. E você que está ouvindo a gente, paga R$19,90, cara. R$19,90. Então, parece piada, só não é piada, porque você está ouvindo aqui oficialmente no canal. Tá certo? E esse ano, olha a moleza que tem aí, ó. Você tem o acesso estendido. Tá? Se você quiser, porque assim, esse negócio dura só um mês, né? Só um mês de férias. Acabou. Mas se você quiser rever todo esse conteúdo por um ano, você paga R$50, R$49,90. Então você fica dentro da plataforma lá como aluno por um ano. A sua credencial de aluno vale um ano. Por exemplo, a credencial de aluno eu falo dela porque é o seguinte, ó. Você vai lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Você viu aquela Bíblia que eu estava lá usando aquela Bíblia com uns 300, 400 pau. Ele tava, né? Aí, com a credencial de aluno, eu acho que lá é 42%. Barato. Porque você compra como bastante. Seminarista. Entende? Então, a credencial de aluno não é que ele fala... Não, vale pra caramba. Você gosta de cinema? Você vai ao cinema. Quanto é um cinema? Não sei, R$30, R$40? Você mostra a credencial, paga metade. E não é só cinema, não. Quem gosta de show, estádio, não sei, tudo que tiver cultural, você paga como estudante. Tudo que tiver lá estudante, paga meia, você está na FTB. A FTB é a faculdade de verdade. Você está lá, você paga meia. Você paga meio ingresso. Então, credencial de aluno, certificado no final, mentoria ao vivo, todos esses nomes aí, os grandes nomes aí que você conhece, em cada um dando uma masterclass, as matérias, o material didático, acesso à plataforma, tudo por R$19,90. Tudo por R$19,90. Então, faça já a sua inscrição. Não saia daqui desse vídeo sem garantir a sua matrícula, a sua inscrição. Então, se inscreva agora para fazer parte do projeto do Férias com Teologia 2026. Maravilha. Teles, obrigado, meu irmão. Muito bom estar contigo. Tá, pastor César, por estar aqui com você mais uma vez, pessoalmente. Muito agradável o programa hoje. Bem leve, né? Eu tava... Você tava com medo? Eu tava com medo, cara. Vai vir umas perguntas. O pastor vai me pegar aqui e tal. Mas foi tranquilo, bom. De boa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Quem quiser te seguir, vai por onde? Instagram, Flávio Teles, @40. E o canal no YouTube é o canal Or Hatorá. ORHA. Vocês arrumam os nomes hebraicos, né? Or Hatorá. Porque quando eu fiz a luz da Torá. Quando eu fiz esse canal, eu estava praticamente inserido totalmente dentro do contexto judaico ali. Nem visitar a igreja eu visitava. Então... Aí já tá lá, agora a gente... Mas aí o Espírito Santo te alcançou, né, irmão? Aí você voltou. Ele nunca me deixou. Mais ou menos. Mais ou menos. Nunca me deixou. Foi muito útil. O meu período, assim, residente ali dentro, foi bem enriquecedor para mim, porque Maravilha. Eu buscava. Que bom. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos. Se inscreve aí no canal Or Hatorá no YouTube. E maravilha. Vem aí, pastor Jeremias Neto com 6 T's, e amanhã a gente volta. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.